Pessoal, boa noite. Eu gostaria de mais uma vez agradecer pela presença de todos vocês. Muito obrigado pelo carinho e audiência de vocês. Já há mais ou menos 1 ano e meio, todas as quartas-feiras, com raríssimas exceções, nós estamos aqui a partir das 20 horas para trazer um conteúdo de qualidade com embasamento científico. Aqui a gente não fala nada com impressão ou com achismo, algo do tipo. E a gente sempre tem a oportunidade de trazer colegas que são experts na sua área de ação. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante. Nós vamos falar sobre câncer de intestino. Vocês foram informados que recentemente algumas figuras públicas, né, do nosso país, como Pelé, Roberto Dinamite, eu acho que a Lorena tem outras pessoas, não sei se pode mencionar o nome, que também foram acometidos por essa doença. Eu acho que não tem tanto problema, porque a ideia nossa é trazer informação e conscientização a respeito de um problema tão sério. E lembrar que março é considerado o março azul, Lorena. Não sei se você sabe que é um mês de conscientização, prevenção contra o câncer de intestino. E a gente, claro, não poderia deixar de aproveitar esse momento para unir as nossas vozes com as vozes dos colegas que são especialistas no trato gastrointestinal, principalmente colo, sigmoide, reto. Você depois vai falar mais detalhadamente sobre esse assunto conosco, Lorena. E é um assunto tão importante. Eu estava dando uma estudada a respeito de câncer de intestino, Lorena. Pessoal, antes que eu faça a pergunta para a Lorena, deixa eu apresentar a Lorena para vocês. A Lorena Willes Coutinho. É isso, né, Lorena, teu nome? É. Tá bom. A Lorena, ela fez graduação e residência lá no Pará. Depois a Lorena veio aqui para São Paulo, ela fez residência em proctologia, que é a especialidade dentro da cirurgia geral, que trabalha com essas doenças do trato gastrointestinal, principalmente do final do intestino, né? Intestino, reto, sigmoide. Lorena, eu sei que você tem uma agenda muito apertada, eu gostaria de agradecer pelo carinho, por ter dito sim ao nosso convite. E já começamos. Vamos continuar o nosso bate-papo. Olha só, Lorena, eu estava dando uma lida a respeito de câncer de intestino, e segundo a literatura, é o terceiro câncer mais frequente que acomete as pessoas. O primeiro na mulher mama, na verdade, o geral é o câncer de pele. Sim, isso. O primeiro câncer que acontece com mais frequência no nosso meio é o câncer de pele. Aí, nos homens, em seguida, o câncer de próstata. Nas mulheres, o câncer de mama. E aí, sim, vem o câncer intestinal, ou do colo, na verdade, né? E teve alguns números aqui, Lorena, que me deixaram preocupados, ó. Segundo o INCA, o Instituto de Câncer, né, no nosso país, olha só, nós temos aproximadamente 45.630 casos novos todo ano. 21.970 de homem e 23.600 em mulheres. E outro dado preocupante, olha só, mais ou menos 20.245 pessoas morrem por causa de câncer. Mais ou menos meio a meio, 10 mil homens e 10 mil mulheres. Aí eu disse, não, a gente não pode perder a chance de falar sobre um tema tão importante e trazer consciência e prevenção. Eu sempre falo que a saúde da visão começa na prevenção. Não é só saúde ocular não, viu, gente? É qualquer tipo de saúde. Qualquer tipo, saúde do trato intestinal, ela começa com prevenção. Lorena, muito obrigado pela sua presença conosco. E eu queria fazer uma pergunta bem simples inicialmente, porque a nossa audiência é formada de pessoas não médicas e pessoas médicas. A grande maioria são pessoas não médicas, tá bom? Fala pra gente um pouquinho só sobre a anatomia e a fisiologia do trato gastrointestinal. Depois você pontua colo, sigmoide e reto, tá bom? Tá. Lorena? Rapidinho, esôfago, estômago, aí depois a gente desemboca na área que é mais afim. Então, só voltando um pouquinho, né, pontuando também que você falou do câncer de intestino, ele recentemente ele passou em terceiro lugar. Ele até pouco tempo ele estava em quarto e ele vem aumentando, tá? E aí, se nós formos observar, entre os que estão em 3 lugares principais, né, a gente tem o grande câncer de pele e o intestinal, que são 2 órgãos que têm contato com o meio externo, né? Então, principalmente o pele, o tegumento, tem solar, o sol e o contato com todas as toxinas e os poluentes. E depois, o segundo órgão que a gente mais tem contato é o trato digestivo, né? Então, a gente tem boca, o esôfago,
estômago, depois vem o intestino delgado ou intestino fino, que aí tem o duodeno, jejum e o íleo. E aí sim vem o intestino grosso, que é o cólon, o reto e o ânus. E é interessante falar que o cólon, o reto e o ânus, a gente separa realmente porque, apesar da gente tratar como um câncer intestinal, a biologia do câncer, o comportamento e o tratamento são diversos dependendo da localização. Então, a origem, a causa deles também é diferente, tanto do câncer intestinal, do câncer do reto e do câncer do ânus. Perfeito, excelente. Lorena, aquela palavra que a gente não gosta de falar, não é que a gente não gosta de falar, que a gente sabe que culturalmente soa mal aos ouvidos das pessoas, que é a palavra câncer, né? A gente chama de neoplasia, que é um termo mais técnico, aí tem as benignas e as malignas, mas o que a população em geral costuma ouvir falar e que fica com certo receio é a palavra câncer. Sim. Mas se você pudesse falar para a gente o que é câncer? Câncer de uma forma geral e depois câncer do intestino, do colo retal. Esclarece para a nossa audiência o que significa a palavra câncer. Bom, o câncer, na verdade, né, o que ele é? Se a gente for usar, né, esse termo popular, e se a gente for usar o termo médico que você falou, o termo técnico neoplasia, é um novo crescimento diferente do normal, do habitual. Então, nossas células, normalmente, eles estão ali, a gente está o tempo todo renovando essas células, dependendo da localização, a gente tem uma renovação em dias, meses, enfim, mas a gente sempre tem uma divisão celular e está trabalhando. E aí, de repente, nessa divisão, nessa nova formação de novas células, pode ter uma célula ali que começa a se desenvolver de forma diferente, de forma errada, e aí ela vai ter um comportamento diferente da célula normal, né? E aí ela tem vários comportamentos de ser agressiva, e aí ela vai, por ela ter esse comportamento próprio de agressividade, de invasão, de crescimento rápido, de crescer, então ela vai crescendo ali, pode pegar a corrente sanguínea, se espalhar, digamos assim. E ela vai destruindo as células boas e consumindo nutrientes das células normais, né, das células boas. Então, é um crescimento de uma célula que era saudável, ela começa a crescer de forma diferente, né? Perfeito, excelente, muito bom, viu, Lorena? Então, agora vamos conversar sobre o câncer do colo, propriamente dito, e vamos falar aquela sequência que a gente costuma falar, né, Lorena? Por exemplo, qual a principal causa de câncer do colo intestinal? Fala pra gente. Porque, em geral, a gente sempre conversa sobre a questão da predisposição genética, sim, que, claro, é a causa que a gente deve levar que a gente deve levar sempre em consideração. Além dessa predisposição, existem alguns outros fatores que estão associados ao indivíduo ter mais câncer do que outro? É mais frequente no homem, é mais frequente na mulher, a idade geralmente que acomete e quais são as causas. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre sinais e sintomas. A causa genética, né, a gente tem que... Geralmente há uma confusão também entre o que é genético e o que é hereditário. Então, nem sempre o que é genético é porque foi passado de pai para filhos e tudo. Então, a gente tem uma causa hereditária, que é essa causa que às vezes a pessoa herda, mas não é a maioria no câncer do intestino. A maioria dos casos de câncer familiar ou genética. E aí, na verdade, ele tem uma causa genética, mas não hereditária. E aí, essa causa, em geral, as causas que vão fazer com que essa alteração daquela célula que a gente falou no início, que ela vai se desenvolver de forma errada, aí a gente envolve a parte alimentar, né? Então, pessoas que se alimentam de alimentos que têm mais carcinógenos, que são substâncias que vão irritar a mucosa, as células do intestino, que são principalmente alimentos ultraprocessados, alimentos, carne vermelha, os ultraprocessados são o peito de peru, mortadela, calabresa, todos esses também, os embutidos.
a obesidade. Então, a obesidade é um fator de risco para vários tipos de câncer, inclusive do intestino. É uma causa mais inflamação no corpo, uma causa inflamatória. Então, obesidade, sedentarismo, alimentação, né? Então, a carne vermelha, os processados, os alimentos industrializados em geral. Essa exposição Cigarro, principalmente... bebida, Lorena, influencia também na gênese do câncer? Ou O quê? Fumar e beber. Bebida alcoólica Também, e cigarro. tabagismo, etilismo também. E aí essa alimentação, quanto mais jovem na vida, mais a maior chance de ter o câncer precoce. O estresse também, então, pacientes, pessoas, né, muito estressadas, qualidade de vida, ausência de sono, um sono inadequado. Então, tudo aquilo que faz o nosso corpo também se recuperar melhor, quando a gente prejudica, a gente aumenta também o risco de câncer. Olha só, pessoal, que informação importante que a Lorena está trazendo para a gente, que diz respeito à prevenção da saúde do corpo como um todo, né? O que a Lorena está dizendo? Além dessa predisposição genética, que naturalmente você pode ter, os cuidados que a gente deve ter com relação à nossa saúde. Alimentação fundamental, prática de esporte fundamental, ter um controle sobre o estresse, eu sei que é difícil, mas não é impossível, a gente tem que fazer um esforço para criar válvulas, para a gente tentar diminuir. Daqui a pouquinho, a Tom está perguntando, a Sheila perguntando sobre quais os sintomas, a gente já vai responder, viu, Sheila? Então, assim, praticar esporte, dormir bem, diminuir o estresse, ter um cuidado redobrado com relação à alimentação, evitar vícios de uma maneira geral, são fatores fundamentais para que a gente diminua a incidência do câncer coloretal. Tem uma pessoa que perguntou, Lorena, se é possível um indivíduo com 30 anos de idade ter câncer intestinal. É jovem, né? É comum ter câncer numa fase mais precoce da vida? Pode, mas é comum isso acontecer? Não é comum, tá? Mas pode acontecer. Existe essa probabilidade, sim. Principalmente nesses casos hereditários. Então, quando a pessoa tem realmente uma predisposição maior, uma doença familiar que predisponha, aí ele pode ter câncer mais jovem. E pacientes que têm uma condição chamada de doença inflamatória intestinal. Então, existe um grupo de doenças autoimunes, que é quando o corpo ele reage contra algumas células do corpo e causa inflamação, né? E aí a gente tem essa doença autoimune no intestino que faz uma inflamação crônica do intestino e por conta dessa inflamação a gente tem um risco aumentado de câncer em pacientes mais jovens caso tenha essa doença. E nos casos hereditários. Porém, devido a essa alteração do estilo de vida que a gente tem tido, então hoje em dia, antigamente obesidade, hipertensão, diabetes, sedentarismo era um problema de velho, adulto, idoso. Hoje existem crianças que se alimentam muito errado, que são sedentárias, que são obesas, e aí essa criança ela já está maltratando o intestino desde novo, né? Então, isso pode fazer com que ela tenha uma doença, um câncer mais jovem. Tanto que foi feito um estudo, foi publicado ano passado, que ele mostrou um aumento do câncer precoce, que é aquele câncer abaixo dos 50 anos, no mundo inteiro. E desses 10 tipos que foram estudados, 8 são do trato digestivo, que tem aumentado cada vez mais a incidência em pacientes abaixo dos 50 anos. Por isso também a gente iniciou o rastreio do câncer a partir dos 45. Até pouco tempo atrás, poucos anos atrás, o nosso rastreio, quando eu estudei, fiz coloprocto, era a partir dos 50 anos. Hoje já é a partir dos 45 anos. Então, todo mundo que não tenha história familiar, não tenha sintoma nenhum, nenhuma alteração do intestino, tem que fazer colonoscopia ou algum outro exame de rastreio a partir dos 45 anos, obrigatoriamente. Tá.
Lorena, outra participante, a Thalita, está perguntando o seguinte: eu tenho familiares que teve câncer, alguns morreu por conta deles, então é hereditário? Isso é uma dúvida muito recorrente. Não necessariamente, tá? Então, a gente precisa, no caso do câncer do intestino específico, a gente fala em pacientes de primeiro grau, ou seja, irmãos, pai e mãe, para a via mais comum do câncer, o tipo mais comum de câncer hereditário do intestino. Então, se você teve, por exemplo, o meu avô com 80 anos, teoricamente, ele não tinha um fator genético que pode ser hereditário. Agora, se você tem algum irmão, pai ou mãe com menos de 50 anos que tiveram câncer, você tem que fazer talvez um controle mais precoce. Normalmente, a gente preconiza 10 anos antes. Então, se o seu familiar tinha 40 anos, você tem que começar a fazer os exames a partir dos 30. E outros tipos de câncer. Teve câncer de mama ou câncer do estômago. Tem uma síndrome que pode predispor também ao câncer do intestino, que ela tem câncer em outros órgãos, e aí tem outros parentes, várias pessoas na família que tem. Aí envolve câncer de tireoide, mas aí é mais específico, é uma doença genética que é a síndrome de Lynch. E aí ela pode ter alguns outros tipos de câncer, mas em geral, parentes um pouco mais distantes e com câncer em idades mais avançadas, isso não necessariamente é um fator de risco. Mas o principal é consultar com um médico especialista, que ele vai poder saber no seu caso, realmente se na sua família tem alguma predisposição e saber se você precisa se cuidar, o que precisa de fazer de exames ou não. Pessoal, na dúvida... Vai no médico. Isso, com a história familiar. Na dúvida, passa no seu médico, tá bom? Pelo menos uma vez por ano, mesmo que vocês não estejam sentindo nada, passe em consulta com um colega para fazer um exame de rotina, tá? Além dos cuidados com relação à alimentação, com relação ao estresse, com a prática de esporte, os cuidados com a ingestão de medicamentos sem orientação médica, sedentarismo e essas coisas do tipo, passa em consulta com um médico, pelo menos uma vez por ano. Lorena, vamos seguir um pouquinho. Olha só como tem passa rápido. Acho que foram 20 minutos, a gente percebeu. A Rosa está perguntando o seguinte: fiz colonoscopia, fui retirado 3 pólipos, vou ter que retornar com o médico amanhã. E aí, Lorena, é ou não é? Ou tem uma predisposição, ou só um achado que a gente não deve valorizar, ou tem que acompanhar de perto? Não. Pólipos retirados com colonoscopia. Da colono, o nosso grande objetivo na colonoscopia é achar esses pólipos e retirar. Então, sempre que os pólipos, em geral, eles não dão sintoma nenhum, eles são assintomáticos. Aí a gente vai tem que saber analisar no pólipo o tamanho do pólipo, a quantidade de pólipos. Então, a partir de 3 pólipos, a gente às vezes já tem que fazer um controle mais precoce, mesmo que eles venham totalmente benignos. O tamanho do pólipo, então se ele tem mais que 1 centímetro ou não, e o tipo, que é o que a gente vai ver na biópsia lá o resultado. Aí se é um adenoma de baixo grau, adenoma tubular, adenoma túbulo viloso. Então, dependendo, a gente vai fazendo uma classificação para a gente ver qual era o risco, mas assim, ter pólipo em si é de certa forma comum na colonoscopia, e o nosso objetivo é justamente achar esses pólipos e retirar eles enquanto eles são pólipos, enquanto eles são benignos, para que eles não virem câncer. Então, os principais cânceres de intestino, eles iniciam como pólipo. Mas dessa fase de ser um pólipo pequeno até virar câncer, em geral, ele pode levar até 10 anos. Então, o paciente, quando ele tem um câncer, ele pode ter iniciado esse pólipo 10 anos atrás. Então, por isso que a gente pede o exame enquanto o paciente não tem sintoma nenhum para fazer esse rastreio. Joia. Vamos seguir em frente, Lorena, que o tempo não perdoa, muito rápido. Olha só, fala pra gente assim, a média de idade, qual o perfil do paciente que te procura no consultório? Sexo, idade e agora? Quais são os sintomas e os sinais mais comuns de uma pessoa que provavelmente está com a suspeita de um câncer coloretal? Tá. No consultório, a maioria dos pacientes que eles vêm são relativamente, a maioria é mulher, homem em geral tem medo, tem vergonha, não gosta de ir no médico.
Então, a maioria é mulheres, mas o câncer, ele acomete de forma igual homens e mulheres, o câncer do intestino. E a idade do paciente é justamente essa, ou o paciente está no início, um adulto jovem, que a gente fala 30 anos, e hoje é mais velho, 60 anos, quem procura. Os sintomas de câncer, né? A gente tem sangramento ao evacuar, pode ser um sintoma. A maioria do sangramento é doença hemorroidária, doença superficial, mas eu só tenho como saber quando vem no consultório. Então, é um sintoma, sim, a gente tem que ter cuidado, não achar que o sangramento, todo sangramento é hemorroida. Se não dói, não é hemorroida, ou se dói, é câncer, não tem. Sangramento é igual a consulta com o proctologista, fazer o exame e a gente investigar. Dor abdominal pode ser um sintoma, alteração do funcionamento do intestino, de repente ele era de um jeito, de repente mudou, ficou preso ou ficou solto demais, diarreia ou constipação, intestino preso, dor abdominal, perda de peso, dor ao evacuar pode ser também. Paciente, dependendo da localização do câncer, a gente tem as ínguas que podem aparecer também na região da virilha, que pode ser um sinal também de um câncer do ânus. Se o paciente tem todos esses sintomas, quer dizer que ele tem câncer? Também não, mas ele tem que ir no médico para a gente investigar. Geralmente a gente associa todos esses sintomas e vai avaliando caso a caso, mas a gente só tem como saber, mesmo o paciente passando em consulta comigo, me falando o que ele tem, eu só vou ter certeza depois que eu fizer um toque, que eu pedir um exame, que eu avaliar o caso dele. Muito bem. Então, o paciente chegou com essa história clínica, você coloca na maca, apalpa. É comum você sentir, durante o exame físico, palpando o abdômen, alguma alteração que seja sugestiva ou esse exame não é comum? Tá. Não, a gente examina, é claro, mas não é comum. Geralmente, quando a gente sente, é porque já está muito avançado. Então, o paciente já tem vários outros sintomas. Então, geralmente, quando é um câncer que a gente palpa no abdômen, já é uma coisa mais avançada. Além disso, como o paciente obeso ele tem mais chance de ter câncer, pela própria obesidade, a gente não consegue palpar tão profundo e a ponto de sentir. Então, na palpação do abdômen, eu não consigo sentir. Se for, a gente faz o exame de toque, tem que fazer durante a consulta. Então, se for um câncer mais baixo, que é já no final do intestino, né, no reto ou no ânus, às vezes no toque, aí eu posso sentir sim. Tá, perfeito. E aí, Lorena, então veio esse paciente com esse perfil, com características clínicas sugestivas, um exame de abdômen físico mais ou menos inocente, exames complementares de rotina. Você já pede de cara assim colonoscopia, pede ultrassom, pede tomografia, pede exame de sangue. Como é que você, então, depois que faz o exame físico, fez a anamnese, exame físico, como é que você dá continuidade, então, aos exames complementares? Se o paciente tem acima de 45 anos, tem que fazer colonoscopia. Se tem alguma história familiar, alguma coisa também que possa a gente pensar, a gente acaba solicitando. Se não, a gente vai analisar, eu faço o exame das hemorroides, que é o exame que a gente faz no consultório, para avaliar, ver se aquele sintoma, aquilo que ele está sentindo, se justifica por alguma doença orificial, hemorroide e tudo mais, a gente vai tratando, ou a gente complementa. O exame padrão ouro, o melhor exame para avaliar a suspeita e a gente ter certeza, é a colonoscopia. Existem outros exames que às vezes são solicitados por outros especialistas, mas que na prática nossa, como coloproctologista, pelo menos na grande maioria das vezes, a gente não solicita, que é a pesquisa do sangue oculto. Em geral, ele é muito bom para outros especialistas ou para a gente indicar quando o paciente tem alguma contraindicação à colono ou ele não está querendo fazer e tudo, a gente faz esse exame. Se ele vier positivo, a gente indica a colonoscopia. Ele vindo positivo também não é diagnóstico de câncer, é só uma indicação de fazer a colonoscopia. Perfeito. E só reforçando, Lorena, que provavelmente hoje o exame de colonoscopia já não é tão desagradável como no passado, o paciente não sente tanto desconforto, a gente tem equipamentos hoje que são bastante maleáveis, são seguros.
Dá para fazer esse tipo de cirurgia, geralmente, esse tipo de procedimento geralmente é feito com paciente sob sedação, porque às vezes, Lorena, você comentou sobre um exame que é um pouco desconfortável, que é o toque retal, mas precisa ser feito. Eu estou chamando esse detalhe, porque tem pessoas ainda hoje que elas não vão procurar um médico, mesmo com alteração no ritmo intestinal, sangramento, perda de peso, dor, porque ela acha que o exame, como o toque, a colonoscopia, vai ser prejudicial de alguma forma. E ao invés de ela fazer esse exame de maneira mais antecipada, para que a gente consiga detectar a doença num estadio mais inicial, vai protelando. E de repente, quando procura assistência médica, a doença já pode estar numa evolução um pouco maior, e fica difícil da gente implementar alguns tratamentos. Só reforça para a nossa audiência a importância, e não precisar ficar com medo, tal, de fazer o exame de toque e fazer o exame de colonoscopia. O exame de toque, em geral, assim, se o paciente está com algum machucado, está com dor, muito desconforto, eventualmente, dependendo como for, a gente posterga, a gente faz durante a sedação, ele faz sedado. O exame de toque também não é para ser um exame doloroso. Infelizmente, é uma área, a gente tem um constrangimento muito grande, um tabu muito grande dessa área, dessa região de toque, tanto em mulheres quanto em homens, mas a maioria dos pacientes, todos falam, nossa, eu tinha tanto medo, é só isso, não é nada demais, então a grande maioria fala isso, e o exame de colonoscopia é aquela questão, quando a paciente vai fazer o exame, ele tem que responder um termo de consentimento, a gente fala tudo o que pode acontecer. E aí o paciente já fica logo super assustado, com medo, às vezes vê, né, tem perfuração, vai doer, tem sedação, uma anestesia geral. Não é anestesia geral, é uma sedação. A gente hoje em dia tem sedativos cada vez mais seguros, vários tipos de sedativo. A maioria dos lugares hoje, pelo menos aqui em São Paulo e em grandes centros, a gente tem anestesista acompanhando, então tem 2 médicos na sala, tem anestesista, tem um médico que faz o exame, o colonoscopista. Quando o paciente tem algum, a gente já identifica antecipadamente se aquele paciente tem algum fator de risco, que pode ter algum tipo de conforto, alguma coisa assim, a gente pede exame no hospital, a gente aconselha. Então, assim, o exame, hoje em dia, ele é muito seguro, é muito raro acontecer. Como eu falei, tem vários medicamentos sedativos que o paciente dorme durante o exame. Os aparelhos e equipamentos melhoraram muito a qualidade de imagem, o treinamento dos médicos. Hoje a gente tem uma residência médica só de endoscopia digestiva, onde eles fazem só trabalho com isso, então cada vez são mais especializados. Tem muito proctologista, né? Também, a gente também faz, e a gente passa 2 anos fazendo treinamento, faz muitos exames. Os aparelhos, eles são flexíveis, então o paciente é um exame cada vez menos desconfortável e menos arriscado. Então é um exame assim, muito seguro e confortável. Tem o preparo, que seria, eu poderia dizer que é a parte mais chata do exame, digamos assim, mas não é nada restritivo e pelo o benefício que o exame dá para a gente, não se compara a esse pequeno desconforto. Além disso, não é um exame que ele precisa ser feito anualmente. Então, o paciente às vezes acha que tem que ser feito, não. Se o paciente fez o exame, como a gente tem o câncer do intestino, ele não cresce muito rapidamente, ele demora um tempo. Então, se o paciente fez o exame e o exame deu normal, foi um exame que o preparo ficou bom, foi um exame bem feito, a gente conseguiu visualizar tudo, a gente às vezes pode dar um intervalo de até 5 anos para um novo exame. Então, também o paciente não precisa, todo ano vou ter que passar por isso, vou ter que fazer, não necessariamente. E o benefício de você evitar, imagina você ter um câncer de intestino, você ter que passar por químio, por rádio, por cirurgia, é um desconforto muito maior do que o desconforto de uma colonoscopia, né? Por falar em químio, rádio, vamos para a próxima etapa então. Olha só, então chegou o caso do paciente com sinais e sintomas característicos, fez o exame de colonoscopia e identificou então o câncer do colo retal. E aí, Lorena, tem aquela questão da estratificação, qual a região mais comum, reto, sigmoide, colo descendente, e vocês estadiam a doença, grau 1, 2, quais seriam os graus, e como é que é feito o tratamento?
É só cirurgia? É cirurgia com rádio? É cirurgia com químio? Ou você só faz químio e rádio? Esclarece para a gente como é que a gente lida agora com o diagnóstico do câncer e o tratamento em seguida. Tá. Então, assim, o primeiro tratamento é a colonoscopia com a polipectomia. Então, às vezes, esses pólipos que foram retirados, alguns deles já podem ter câncer ali no pólipo, e a polipectomia, a colonoscopia já resolveu o problema. Você não precisa complementar com mais nada. Então, o primeiro tratamento é a própria colonoscopia. Ela pode ser um exame tanto de diagnóstico quanto terapêutico tratamento. Tá, depois o paciente fez, não deu para tirar pela colonoscopia. Aí a gente vai avaliar. O lugar mais comum ainda é no sigmoide, que é uma parte quase no final do intestino, antes do reto. Tá? Mas isso também tem, como a gente aumentou a incidência em outros lugares também. Mas o lugar ainda mais acometido é ali. E aí sim a gente faz o exame de tomografia, faz exames de sangue, a gente vai fazer vários exames para a gente fazer o que a gente chama de estadiamento. Então a gente vai ver qual grau que está o tumor, se ele está acometendo só o intestino, se ele já está maior, enfim. Aí quando o câncer nessa parte acima, né, do reto, na parte do intestino, aí a gente, em geral, parte já direto para a cirurgia. E depois da cirurgia, pode ser que precise só de cirurgia e não precise complementar. Depois da cirurgia, a gente avalia se vai precisar complementar com quimioterapia ou não. Aí depende de alguns outros fatores. No caso do reto, a gente, em geral, inicia com químio e radioterapia e faz cirurgia depois. E no câncer de ano, às vezes só radioterapia e quimioterapia. Duas últimas perguntas, foram 33 minutos. É muito legal, né, Lorena? O tempo passa muito rápido. Quando o assunto é interessante, a gente não consegue. Olha só, o pessoal lá da região norte e nordeste, o pessoal de São Luís, o pessoal de Santarém, tá mandando um beijão para você, viu, Lorena? Teus contemporâneos. Olha só, Lorena, prevenção. A gente conversou um pouquinho, só queria mais uma vez reforçar a importância. Se eu tivesse que resumir, acho que a questão da prevenção seria: passe em consulta com o seu médico pelo menos uma vez por ano, mesmo que você não sinta nada. Paralelamente, os cuidados com relação à alimentação, prática do esporte, diminuir o estresse, dormir de maneira correta, coisa do tipo, tá bom? Lorena, quando eu penso no futuro, com relação ao câncer em geral, eu fico assim imaginando, porque hoje essa é uma pergunta que eu geralmente faço para todos os nossos convidados no final. A gente está vivendo uma das maiores revoluções, provavelmente a revolução da informação, a revolução digital. Hoje em dia a gente fala de Big Data, a gente fala de metaverso, inteligência artificial, assim, provavelmente a gente não vai conseguir mais tirar essa tecnologia da nossa prática, né? E aí eu fico pensando com relação ao futuro. A gente teve um genoma, que era um projeto interessante, que a ideia seria a gente tentar mapear toda a genética do ser humano. E quem sabe eu fico imaginando, sabe, Lorena? Sei lá, eu consigo tirar uma gotinha de sangue, estudar o genoma do indivíduo e saber o quanto ele tem de predisposição para ter, por exemplo, um câncer coloretal. Considerando essas questões, Lorena, quando você olha para o futuro, o que é que você consegue enxergar no futuro do câncer coloretal? Sinais e sintomas praticamente vão ser o mesmo. Não sei se a gente vai ter alguma ferramenta diferente em termos de diagnóstico, mas eu fico pensando, quando a gente imagina como a medicina vai lidar com o tratamento do câncer coloretal. Dá para você compartilhar um pouquinho com a gente o que é que você espera do futuro? Olha, eu não consigo pensar em algum exame, por exemplo, melhor do que a colonoscopia por enquanto, tá? Mesmo recente. A gente já tem a colonoscopia digital, que é aquela que o paciente faz uma tomografia e reconstrói. Só que a gente precisa estar lá no intestino e retirar aquele pólipo ou aquela lesão, né? Quanto à questão eu acho que a gente já está tendo, de uma certa forma, por mais que isso vai ser mais lento, uma revolução
de a gente entender que o nosso estilo de vida, a gente precisa modificar, é muito importante. Então, acho que a minha geração, a que está vindo, principalmente, já parece que está tendo uma preocupação maior com a poluição, com os hábitos de vida. Eu espero que isso, e aí vai reverter, mas eu, assim, não, acho que é muito, não vai ter, assim, outra solução a não ser a gente mudar os nossos hábitos de vida. Perfeito, excelente. Lorena, já se foram quase 40 minutos e infelizmente a gente precisa encerrar. O pessoal do Macapá também está mandando oi para você, prestigiando esse evento. Oi, eu queria aqui... legal. Eu queria, assim, ó, muita gente participando, muito legal. Eu só queria falar mais claro. Que a gente falou muito do câncer do intestino, e aí eu queria falar que outra causa principal do câncer de ânus, que é o HPV. Então, a gente tem aumentado um pouco. Hoje a gente tem a vacina do HPV para as meninas e meninos antes de iniciar a idade sexual. Isso é importante porque o HPV aumenta o risco do câncer de colo, de útero, de pênis e o câncer anal. Além de poder ter também câncer de esôfago e da orofaringe. Então, é muito importante ter esse cuidado, e todas as mulheres que têm histórico ou já tiveram de HPV de colo de útero também consultar com o proctologista e fazer o exame para a gente avaliar o ânus para prevenir o câncer de ânus. Joia, perfeito. Lorena, um monte de gente perguntando, eu preciso passar em consulta com a doutora Lorena. Faz o seguinte, fala pra gente, sei lá, um endereço eletrônico, um telefone para contato. Aqui no meu perfil mesmo, no meu perfil do Instagram, tem o link lá no perfil, que aí dá para fazer o agendamento online. Eu faço consultas online também. Alguns casos específicos, é claro que não tem exame físico, mas para quem não é de São Paulo, a gente pode solicitar os exames para fazer na cidade. E aí tem lá o link tanto de WhatsApp quanto do site, você pode fazer o agendamento por lá. A Silene está enviando para a gente, ó, @DRA Lorena Willers. É isso, Lorena? Pronto, perfeito. Olha só, Lorena, na minha opinião foi muito legal, foi bastante esclarecedor, tiramos muitas dúvidas. Eu também acho interessante chamar vocês que não fazem oftalmologia para a gente mergulhar num outro mundo que é totalmente diferente do olho, mas que é fundamental e importante para que a gente compartilhe essa informação. Pessoal, não esqueça depois de acessar as minhas redes sociais, assim como da doutora Lorena. Se você considera esse assunto importante, não só para você, mas para uma outra pessoa que você conhece, um parente, um vizinho, um amigo, um colega de trabalho, compartilhe esse conteúdo com qualidade, porque a nossa intenção, Lorena, é compartilhar conhecimento e experiência com embasamento científico, gerar consciência e sempre orientar as pessoas da importância da prevenção da saúde como um todo. Lorena, mais uma vez, muitíssimo obrigado. A audiência, muitíssimo obrigado. Obrigada a todo mundo aí que participou também. Foi muito bom. Lorena, assim, já deixa reservado para a sua agenda em março de 2024, no Março Azul, a gente voltar a tratar novamente dessa questão, tá bom? Pessoal, muito obrigado, Lorena. Beijo, pessoal de Santarém, Macapá, São Luís. Beijão para o pessoal da região Norte e Nordeste. Muito bom estar com vocês. Eu sou nordestino, né? Sou lá de Campina Grande, da Paraíba. Terra boa. Muita saudade desse pessoal. Muito obrigado, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. Um abraço. Tchau, tchau.